Olá, tudo bem? Hoje, o tema do nosso conteúdo, o tema do nosso vídeo será uma reflexão para nós pais, para nós mães, diante da nossa postura. Eu falo nesse momento para nós pais, né? Sendo que aqui eu falo para mães, né? Claro que tem alguns pais que acabam também ouvindo, mas eu digo pais porque dentro do processo de educação dos nossos filhos, esse processo é conduzido por mães e por pais, né? Então, o tema que eu trago aqui hoje, né, é discutir na frente dos filhos. Qual é o exemplo que nós damos? E aí eu já trago aqui uma possibilidade de resposta deste exemplo, que é a intolerância e o desrespeito, para que juntas nós possamos aqui pensar, refletir e nos avaliarmos diante daquilo que estamos fazendo junto da educação dos nossos filhos. Porque muitas vezes a gente deseja que os nossos filhos saibam ser resolvidos com os seus problemas, com as suas questões, não é? E a gente deseja também que eles desenvolvam em si o senso crítico e que possam enfrentar as suas adversidades, as suas dificuldades, aquilo que ao longo da vida eles passarão, né? E junto disso, sempre nós buscamos e queremos e sonhamos e nos movemos para que diante de tudo isso eles sempre busquem esse enfrentamento e que diante dos problemas o foco sempre esteja na solução. Muito bem, mas até que ponto nós, enquanto pais, estamos sendo modelos para esta forma de ser no dia a dia? Muitos pais costumam ter discussões na frente dos filhos. Cada um expõe ali seu ponto de vista, a sua forma de imaginar, de pensar, seus conceitos, suas ideias, enfim. E ali colocam, não apenas colocam, mas acaba sendo uma discussão em muitos momentos, porque mesmo que fosse apenas para colocar ali seu ponto de vista em relação à educação, na frente do filho ou dos filhos não é o lugar, né? Na frente dos filhos, não estou dizendo que seja o lugar perfeito, o lugar onde todas as coisas são perfeitas, não, até porque essa perfeição não existe, mas quando nós estamos diante dos filhos, nós temos de ter, no mínimo, um ponto em comum para conduzi-los, né? Eu acredito, e essa é a minha opinião, de que os nossos filhos não só esperam isso dos seus pais, como eles acreditam de fato, né? Que os seus pais sejam dessa forma, né? Que eles possam ter as suas divergências, mas que diante da educação deles, né, dos filhos, estas divergências não existem, ou se existem, elas já foram resolvidas. Ou seja, aquilo que os pais trazem pra gente, ou na nossa frente, né, sempre há um equilíbrio. Quando isso não acontece, nós então, muitos pais, né, costumam ter discussões e acabam se descontrolando na frente dos filhos. Gritam para serem ouvidos. O que vocês acham disso? Criticam a forma de conduzir da vida um do outro ou assim por diante, né? Vão criticando como se o desejo de controlar o ponto de vista do outro ou o seu próprio ponto de vista sendo o correto, aquele que não possa ter uma discordância. O desejo de controlar como o outro deve agir, às vezes acaba quase que sendo automático, né, nas ações, nas reações, enfim. Ter pontos de vistas diferentes é uma grande
condição para a nossa vida. Mais do que isso, né? Ter pontos de vista diferentes uns dos outros não é o problema. A questão é levarmos adiante esse desrespeito, muitas vezes, né? Esse desrespeito das diferenças nas presenças ou nas discussões, onde se o outro não pensa como eu, ou se ele não pensa ou ela não pensa como eu, então não serve. E aí, por essa visão limitante para a vida, porque sempre aprendemos uns com os outros, não é? Independentemente se o ponto de vista do outro é como o meu, se o ponto de vista do outro é diferente, sempre nós aprendemos. Ou seja, se nós mostramos isso desta forma para os nossos filhos, se apesar do nosso comportamento, muitas vezes nessas questões, nessas brigas, nessas questões de casais, se isso acaba sendo na frente dos nossos filhos, temos de ter consciência que nesse momento nós estamos invadindo um espaço sagrado dos nossos filhos. Um espaço sagrado dos nossos filhos, porque neste momento, ou para os filhos, a opinião dos pais, o diálogo dos pais, o entendimento que os pais conduzem à educação para os filhos é um lugar sagrado, é um espaço sagrado, é uma fala sagrada, é um lugar de fala que tem de ter um respeito muito grande. Nós precisamos entender que a nossa forma de pensar, as nossas capacidades de pensar, de escutar, de acolher, de validar o que o outro pensa e o que o outro sente, de focar, por exemplo, em soluções que muitas vezes, para chegarmos a um acordo, se não forem da nossa forma ou do nosso jeito, não está correto. Muitas vezes isso é alimentar poderosamente a intolerância e o desrespeito na formação, na construção humana dos nossos filhos. Ana, mas tá, então, e aqui eu vou chover bastante no molhado, tá? Para nós pensarmos juntos. Esse pensamento que eu quero trazer aqui para você, em alguns momentos, eu gostaria até que você entendesse que ele sai da linha do pensamento e da linha até da reflexão e vai até para uma provocação, para que você use isso, né? Para tua avaliação pessoal, para tua autoavaliação, né? Para o teu feedback enquanto mãe, enquanto aquela que conduz o processo. Se nós queremos que os nossos filhos aprendam ou saibam escutar, eu tenho de ser exemplo. Se eu quero que o meu filho, que a minha filha me respeite, eu preciso ser exemplo. Se eu quero que os meus filhos sejam tolerantes ou tolerantes com as diferenças de pensamento, com as diferenças uns dos outros, eu preciso ser exemplo desta tolerância. E dentro desse contexto, né, dentro desta possibilidade, estar, né, diante dos filhos. E uma das coisas que mais eu tenho, vamos dizer assim, percebido, visto e acompanhado das famílias que eu trabalho, né, é justamente isso, esse desrespeito que existe por essa intolerância de, diante dos filhos, se colocar de uma forma muitas vezes inadequada, né? Então eu defendo meu ponto de vista a qualquer preço, de qualquer jeito, porque imagina, né, se a mãe diz algo que não é aquilo que eu enquanto pai penso, eu vou lá, defendo da forma como eu achar que eu tenho de defender, independentemente se eu estou sendo para o meu filho um exemplo ou não. E aí depois nós vamos então
reclamar, ou então nós vamos dizer para o nosso filho: eu já falei tantas vezes para você me ouvir, você não me escuta, já repeti isso tantas vezes, você não me respeita, você está teimoso. Mas aí eu te pergunto, mãe, neste exato momento, o que você tem feito enquanto exemplo? Porque a única coisa que nós precisamos ser para o nosso filho é exemplo. As palavras, as ações, elas estão todas direcionadas e a serviço do exemplo, daquilo que nós representamos, não porque representamos no sentido de ser, de fato, de ser exemplo, ser congruente, ser ouvinte, ser respeitosa, ser generosa, ser gentil, ser paciente. É este ser, é esta a representação de fato daquilo que traz como significado isso, né? Nós reclamamos dos nossos filhos que muitas vezes não têm educação, mas nós não paramos para olhar como é que nós agimos no nosso dia a dia. Eu não estou defendendo aqui os filhos, mas eu estou aqui refletindo e defendendo, sem sombra de dúvida, a possibilidade do nosso desenvolvimento humano, onde, dentro do processo de educação dos nossos filhos, né, das crianças, dos adolescentes, não importa a idade, não importa o ciclo, não importa a fase, o importante é que enquanto mãe, enquanto pai, eu serei, você será sempre a inspiração, o exemplo. Se eu digo para o meu filho que ele precisa ser íntegro, mas ele me vê mentindo, eu vou ter de dizer 1000 vezes, 1000 vezes, 1000 vezes, 1000 vezes, porque essas 1000 vezes que eu falar não representam absolutamente nada para ele, porque aquilo que eu faço e ele vê, né, não tem conexão, não existe conexão com a realidade daquilo que eu falo e com aquilo que eu faço. Eu falo para ele que ele tem que ser íntegro e eu minto. Eu digo para ele: olha, fala para fulana no telefone, né? Alguém me liga, sua mãe tá aí? Diga que eu não estou. Entendem? Ou então, se eu, em algumas situações, não respeito a opinião do pai, eu não respeito a opinião de quem quer que seja, que faça parte ali do contexto. Porém, discutir na frente dos filhos, enquanto pais, é o maior exemplo que vocês podem dar para os seus filhos de intolerância e desrespeito à vida, ao processo humano, a ele mesmo, a você, às suas palavras, ao poder e à validade das suas palavras, daquilo que você constrói e ao mesmo tempo destrói. Na verdade, será que nós poderíamos dizer que há uma construção aí? Talvez uma construção de ideias, né, de vontade, de intenção, mas que não chega a ser construída, porque ela já nasce morta, vamos dizer assim, né? Se eu estou dentro de um processo onde aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu desejo, aquilo que eu peço para o meu filho fazer, eu não sou capaz de fazer, então aquilo que qualquer que seja a situação ou as questões que saiam daqui já saem sem vida, sem valor, sem validação, sem respeito, sem absolutamente nada. Então, nós não podemos esquecer nunca que nós aprendemos muito com o outro, que a opinião do outro é muito importante. Ana, mas eu não posso então, por exemplo, se nós estivermos numa situação, em algum lugar, eu tenho que concordar com tudo?
Não, não é isso que eu estou dizendo. Se eu quero que meu filho tenha respeito, que ele tenha tolerância, que ele respeite o ponto de vista das pessoas, a opinião das pessoas, que ele aprenda a ser otimista, proativo, que ele foque, né, na solução, claro que frente a uma situação, uma conversa, ou enfim, claro que podem surgir ideias diferentes, pensamentos diferentes, claro que tudo isso acontecerá, mas a condução da forma como isso vai ser encaixado, é aí que está, né? Eu posso pensar diferente, eu penso de um jeito, o pai pensa de outro, mas estas duas formas diferentes de pensamento, elas também, embora sejam diferentes, mas elas podem estar conectadas pelo respeito, né? E eu posso mostrar que apesar de pensar diferente, nós sempre chegamos num acordo, né? E a gente pode conduzir isso de uma forma amigável, de uma forma exemplar, de uma forma respeitosa, de uma forma gentil. Claro que poderão acontecer momentos em que a gentileza ou respeito pode chegar até a ameaçar, fazer falta, não tem problema. Mas neste momento, quando isso acontecer, qual será a postura então que os pais devem ter diante dos filhos? Avança na discussão ou dá um passo para trás na discussão? Qual será a postura? Sempre gosto de trazer essa estratégia que eu chamo de trio estratégico, que é justamente isso. Você entender e trazer isso para a tua vida, que é pausar, recuar e respirar. Então, pausar diante de uma situação, muitas vezes, onde eu tô vendo que eu não conseguirei manter esta conexão ou este equilíbrio diante de uma situação que deverá haver por conta do exemplo que eu estou ali dando para os meus filhos, então eu saio de cena, levanto, vou tomar água, vou ao banheiro, dou uma volta, mas dou um tempo para que aquele raciocínio ou aquela situação mais quente dê uma quebrada. Então a gente chama isso de pausar. É como se eu apertasse o pause lá e desse um tempo. Volto, não é que eu saio e não volto mais. Não, porque se eu saio e não volto mais, eu dou a impressão ou o exemplo de quê? De que eu tô fugindo, ou de concluir aquilo que eu estava conversando, enfim. Mas aí eu dou essa pausa, saio e volto. Quando eu volto, ok, deu para relaxar, dou sequência, faço o fechamento e ok. Não deu. Segundo passo do trio, recuar. Dar um passo para trás. De fato, dar um passo para trás significa reconhecer que naquele assunto, ou naquele momento, ou exatamente naquele dia, diante de tal situação ou tal situação, não vai dar para continuar. Porque se você continuar, você estará dando o exemplo que você não pode dar para o seu filho. E reconhecer de fato e dizer, olha, eu entendo seu ponto de vista, assim como o meu também. E sabe de uma coisa? Eu acredito que o seu ponto de vista e o meu ponto de vista, os dois têm as suas razões, e com isso vamos fazer valer os dois pontos de vistas, por exemplo. E ok, recua. Outro ponto deste trio estratégico é a respiração. Quando nós, muitas vezes, já fizemos de tudo, né? Então eu dei a pausa, não deu certo, a pessoa ainda não entendeu ou continuou, enfim. Eu recuei e nada. Respirar. Quando nós não conseguimos enxergar ou quando nós não conseguimos ter uma saída, encontrar uma saída, ter uma resposta, parar tudo, exatamente tudo, e respirar fundo,
Ainda que este respirar fundo, se for possível, literalmente, isso que eu tô fazendo aqui. Você vai respirar fundo. Se não for possível, você vai fazer uma respiração na sua imaginação. Sabe assim, você vai se imaginar tendo esta respiração. Quando nós passamos por esse processo de respirar fundo, cientificamente isso é comprovado que os nossos pulmões abraçam o nosso coração. E no momento em que o nosso coração é abraçado pelos nossos pulmões, através dessa respiração, todo o nosso sistema de pensamento, de sentimento, as nossas emoções, tudo isso é acolhido poderosamente por esta sintonia biológica que nós temos, e a partir daí, só o fato deste acolhimento, existe ali ou uma resposta imediata que traz uma solução para aquela situação, ou um silêncio imediato que traz uma solução para aquela situação, ou um acordo imediato. Algo acontece e que nós conseguiremos chegar à solução de fato. Ou seja, o mais importante é você não deixar chegar a essa situação. O mais importante, quando você está diante dos seus filhos, né, e vê que a situação foge ao controle, é importante, né? Você não pode esquecer nunca que você, acima de tudo nessa vida, acima de todas as coisas importantes que você fala, que você faz, que você conduz, acima de tudo, o mais importante, o mais, é o exemplo que você é. Então, se diante do seu filho você dá, não só você dá, ou você conduz um exemplo de respeito e de, muitas vezes, de tolerância, e o filho percebe sim que muitas vezes a tua atitude para com o pai ou para com outra pessoa foi muito mais um ato de tolerância do que de fato uma concordância. O filho percebe muitas vezes que aquilo foi um ato de tolerância do que de fato um ato de aceitar e concordar aquilo que o outro disse, ou o pai ou a outra pessoa. Imagine você o que nesta postura, o que nesta atitude, o que você estará ensinando para o seu filho ou para sua filha. Se eu quero respeito, se eu quero tolerância, eu preciso do quê? Eu preciso dizer? Eu só preciso dizer quando eu não faço, quando literalmente as minhas ações não condizem com aquilo que eu faço. Então imagine eu dizendo para o meu filho não gritar, para que ele respeite as pessoas, para que ele não grite, mas eu grito o tempo todo com o pai dele. Eu falo alto, eu discuto, eu falo absurdo, xingo. Quantas pessoas que usam palavrões, que usam palavras de baixo calão com o pai ali, entre os adultos, né, os pais, e aí vai exigir o que dos filhos? De que forma você vai querer que o seu filho, ele fale, por favor, com licença, me perdoe? Como assim? Tô dando um super exemplo, né? Mas aqui daria para abrirmos aqui um espaço gigantesco para colocarmos aqui diante da nossa reflexão, né, uma possibilidade de inúmeras situações que muitas vezes é muito injusto. É aquilo que nós exigimos do outro, pedimos para o outro, mas nós não somos, nós não fazemos. E mais do que isso, né? Quantas vezes eu estou ali, por exemplo, vamos imaginar ali o casal, né, falando mal das pessoas, um falando mal de fulano, beltrano, falando mal da sogra, da mãe, do cunhado, do amigo, do patrão. A gente tá ali na mesa, vamos imaginar essa cena, né? Você tá ali falando mal das pessoas e o seu filho está participando desse momento.
Às vezes ele tá participando mesmo, até dando opiniões, e às vezes ele tá ali só ouvindo. Muitas vezes, uma das formas do nosso filho dizer pra gente, olha só o que vocês estão fazendo comigo, é isso aqui, ó. Ele vai pegar o tablet, ele vai pegar o celular e você vai estar ali, né, o tempo todo, e ele vai estar aqui. Depois nós falamos, olha, eu não sei mais o que fazer com meu filho, porque ele não sai do celular, ele não sai do tablet, ele não sai da televisão. O que eu quero que você pense, a minha proposta, a minha escolha, na verdade, para esse tema de hoje, para essa reflexão de hoje, é justamente isso, né? Discutir na frente dos filhos, ter atitudes incoerentes daquilo que a gente pede para os filhos terem. Qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Nós estamos dando, acima de tudo, o exemplo de desrespeito e de intolerância. Desrespeito porque nós somos o exemplo. Os filhos nascem já com esta condição. Eles nascem sob esta condição de que seus pais cuidarão e serão exemplo para que eles se tornem homens e mulheres cuidados e íntegros a partir daquele exemplo que receberão dos seus pais. E intolerante, a intolerância com a humanidade, a intolerância com a verdade, a intolerância entre aquilo que é dito e não é feito, é cobrado, mas não é feito da forma como é exigido. Então, de que forma nós estamos conduzindo este processo? Quero que você pense isso. E se isso fez sentido, se isso faz sentido, se esse assunto é um assunto que traz para você algum benefício, algo que te possibilite a refletir, compartilha comigo, deixa aqui nos comentários, me diga a sua opinião, me diga o quão este tema foi significativo e o que este tema pode trazer para sua vida enquanto mãe, né? E se você puder, eu te convido inclusive a assistir este vídeo junto daqueles que educam o seu filho ou a sua filha. Combinado? Então, até o próximo vídeo. Beijo no coração.